Olá pessoal! No vídeo de hoje estudaremos uma técnica bastante interessante pela função que executa, a função de classificação. Até agora, nos vídeos anteriores, nós observamos técnicas que focam basicamente naquela função de ranqueamento, de ordenação das alternativas, de uma forma ou de outra, cada qual com suas particularidades. Hoje falaremos de Fuzzy Top 6 Class, que foi desenvolvida exatamente com essa função de não ranquear, e sim classificar as nossas alternativas. Pessoal, no vídeo de hoje, como em todos os nossos vídeos, eu começo apresentando o nosso problema de contexto, aquele problema sobre o qual iremos nos debruçar para exemplificar o desenvolvimento matemático e computacional no Excel da técnica Fuzzy Top 6 Class. Nós estávamos falando bastante em vídeos anteriores, no vídeo do Top 6, do Fuzzy Top 6, sobre o processo de seleção de fornecedores. Processo que basicamente consiste nessa necessidade do ranqueamento, da ordenação das minhas alternativas de fornecimento, que são os meus potenciais fornecedores ali que comporão a minha base de fornecimento depois de selecionados. Agora, eu quero trazer para vocês um outro processo, também relacionado a fornecedores, mas chamado de segmentação de fornecedores, ou problema da segmentação de fornecedores. E é assim que a gente vai estudar a aplicação do Fuzzy Top 6 Class na engenharia de produção. Qual é o contexto? A questão é que a segmentação da base de fornecedores deve ser realizada depois dessa etapa que eu comentei com vocês, que é a seleção de fornecedores, que basicamente define aí a composição da base de suprimento. O que significa segmentar a base de fornecedores? Significa que essa minha base não consiste de fornecedores idênticos, homogêneos, cada qual tem suas particularidades, cada qual tem seu desempenho, cada qual se relaciona de uma forma distinta com a empresa foco da cadeia de suprimentos e, portanto, precisam ser analisados diferentemente, ou pelo menos categorizados. Essa palavra-chave aqui dentro do nosso vídeo hoje. Então, a segmentação de fornecedores é uma prática utilizada aí nas empresas e estudada na literatura com esse objetivo de fornecer diferentes abordagens estratégicas de suprimentos diante da diversidade de fornecedores que compõem a minha base. Então a gente parte desse princípio aí exatamente de que a minha base não é composta de um conjunto homogêneo de fornecedores, perfeito? Então, essa segmentação de fornecedores é esse processo de separar os meus fornecedores, aqueles que compõem a minha base, em grupos com diferentes necessidades e características, que, claro, requerem diferentes tipos de relacionamento, então da minha empresa foco com esses fornecedores, para criar valor de uma forma eficiente nas suas trocas. A gente precisa se relacionar de forma personalizada com grupos de fornecedores com características similares, de forma a maximizar esse processo de criação de valor dentro da minha gestão de fornecedores na minha cadeia de suprimentos. Legal? E a gente faz isso por meio da categorização, então, desses fornecedores em diferentes portfólios, legal? Possibilitando para a gente uma alocação mais racional dos recursos investidos nos relacionamentos com os meus fornecedores e no desenvolvimento de diferentes estratégias e abordagens de compras. Então, aí dependendo do que é mais vantajoso com aquele meu fornecedor, qual é o meu ponto de alavancagem com aquele fornecedor ou grupo de fornecedores específico. Então, com uma melhor compreensão das imperfeições dos mercados, a gente consegue também diminuir o oportunismo de fornecedores. Então, ficar menos refém, talvez, de fornecedores aí que talvez nos tenham como um parceiro muito estratégico para eles e que eles conseguem ter essa estratégia aí de alavancar. Então, a categorização deve ser flexível para permitir uma plena evolução das relações com os fornecedores. A questão é, como categorizar? Então, de que forma eu vou categorizar esses fornecedores? A categorização, pessoal, e aqui eu quero até expandir essa discussão, ela é muito interessante e até se destaca em comparação, por exemplo, com um ranqueamento, quando a gente está falando de múltiplas alternativas em grande número. Então, um número muito grande de alternativas, eu preciso tomar algum tipo de decisão. Se eu tiver elas ranqueadas, poxa, legal, eu sei que a primeira é a melhor, a segunda vai ser a segunda melhor, mas
e aí, né? Se eu estou precisando fazer uma seleção um pouco mais abrangente, até que nível daquela seleção é ok? Né? Até o 10º, até o 12º, até o 15º? É difícil, né? A gente arbitrar isso quando está tratando somente de um ranqueamento. Quando a gente tem uma técnica aqui de classificação, ela nos ajuda nesse sentido. Não vamos ter como output ali um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não. Nós vamos ter exatamente a alocação automática das nossas alternativas em classes pré-definidas. E isso é bastante interessante, então, para facilitar a tomada de decisão, deixar com que ela seja mais rápida, mais autônoma, mais assertiva, menos confusa, por exemplo, nesse caso em que eu disse em que temos múltiplas e em grande escala fontes de fornecimento, minhas alternativas ali, que fica difícil realmente arbitrar, poxa, o que ali é interessante, o que é médio, o que não está tão bom, poxa, é muito fornecedor. Como que eu faço para ter esse discernimento? Somente com um ranking que vai de 1 a 1000. É complicado. Agora, com a classificação, esse processo torna a tomada de decisão mais assertiva, mais visual, mais fácil e de uma forma bastante interessante, possibilita com que a gente faça análises estratégicas aqui nesse contexto de gestão de fornecedores e de segmentação da nossa base de fornecimento. Perfeito, então, pessoal, já fiz essa diferenciação entre o que a gente considera como classificação e ranqueamento, as vantagens da classificação em termos aí dessa interpretabilidade dos meus resultados na tomada de decisão relacionado aqui à segmentação de fornecedores, gestão de fornecedores, e agora eu vou formalizar aqui para a gente, dentro da estruturação clássica, que em todos os vídeos conduzimos o nosso problema de decisão, vou formalizar as nossas alternativas. Aqui no caso da segmentação de fornecedores, as nossas alternativas são, claro, os fornecedores previamente selecionados e sobre os quais monitoramos desempenho e demais aspectos importantes depois de estabelecida a relação de fornecimento. Então, reparem na figura aqui. O primeiro passo é o estabelecimento da estratégia de compras. Essa estratégia de compras vai guiar a minha seleção de fornecedores. Como que a estratégia de compras aparece na minha seleção de fornecedores? Nos critérios que eu defino para selecionar esses fornecedores, nos pesos dos critérios, perfeito? E claro, nas avaliações aí dos meus tomadores de decisão desses fornecedores nos critérios. Maravilha! Selecionados os fornecedores, a gente inicia aqui uma relação de colaboração. Então a gente já começa aí a comprar deles, então a ver, poxa, o nível de serviço desse fornecedor, a saúde financeira dele agora mais na prática, em contato comigo, né, o meu nível de comunicação, facilidade de comunicação com esse fornecedor, e aí eu consigo avaliar exatamente ele, agora com base no relacionamento que ele de fato tem comigo. E aí, esse é o nosso ponto de partida para o vídeo de hoje. Vamos utilizar esse tipo de informação para classificá-los, tá bom? E esse processo a gente chama de avaliação e desenvolvimento de fornecedores. Perfeito? Então a gente vai classificar esses fornecedores e aí, dependendo da classe em que esse fornecedor se enquadra, ele vai receber um tratamento. Então, poxa, eu vou querer desenvolver esse fornecedor, ele precisa de uma atenção especial. Esse fornecedor é um fornecedor estratégico para mim, ele é um fornecedor gargalo, que tipo de fornecedor é esse? E aí eu consigo ter relações de fornecimento personalizadas, aí variando a classe na qual esse fornecedor se encaixa. Para quê? Para estabelecer um processo de melhoria contínua e reforçar aqui as minhas estratégias de compras, perfeito? Então essas alternativas são os fornecedores previamente selecionados, tá bom? Como eu acabei de explicar aqui dentro desse fluxograma, e dando continuidade aí, né, a essa sequência do TOPSIS, então estudamos a técnica TOPSIS, depois Fuzzy TOPSIS. Agora, no vídeo de Fuzzy TOPSIS Class, continuaremos a considerar aqueles 9 fornecedores que estudamos no exemplo dessas técnicas previamente comentadas aqui por mim. São as 9 alternativas, S1, S9, os nossos fornecedores. 9 aqui exatamente para que o exemplo fique didático para vocês. Claro que na prática, na vida real, nós podemos escalar esse número realmente de uma forma bastante grande, perfeito? Agora, definidas as minhas alternativas, como sempre, eu vou tratar aqui dos nossos critérios. Quais são esses critérios, pessoal?
dentro desse problema da segmentação de fornecedores? Bom, aqui nós temos a nossa árvore de decisão, como eu sempre apresento para vocês, e nesse caso o objetivo da decisão não será mais o ranqueamento, será exatamente segmentar, avaliar e desenvolver a base de fornecedores. Com base em quais critérios, pessoal? Aqui a gente fez algumas mudanças, que é exatamente para refletir que os critérios mudam, né? Quando a gente está ranqueando, talvez sejam uns. Depois que a gente faz o ranqueamento e que essa colaboração com o fornecedor já começou, esses critérios podem ser outros, perfeito, pessoal? Exatamente para refletir agora critérios que representem esse meu nível de relação com o fornecedor. Legal? Então, serão quatro aqui para a gente. Primeiro deles, capacitação e gestão da qualidade. Segundo, capacidade de resolução de problemas, muito interessante. Terceiro, entregas corretas. E o quarto, saúde financeira. Legal, pessoal? Então percebam aqui, eu gostaria até de reforçar com vocês, o fato de que cada um desses critérios também está contornado em verde. Isso, dentro desse nosso contexto do Top 6, sabemos que indica que é um critério de benefício. Perfeito? Vocês sabem, e aí também observaram na aula, que quando temos critérios de benefício e critérios de custo, toda a aritmética do Fuzzy Top 6 se altera. Nós temos de estar atentos a isso. Então, antes de a gente começar essa resolução, eu faço a formalização aqui para a gente. Teremos 9 alternativas, 4 critérios de decisão, esses que vocês observam na tela, todos eles critérios de benefício. Perfeito? Maravilha. Com esse objetivo de segmentar, avaliar e desenvolver minha base de fornecedores. Como? Por meio da aplicação dessa técnica, que é muito interessante, chamada de Fuzzy Top 6 Class. É o Fuzzy Top 6, a lógica de Fuzzy Top 6, mas aplicada para essa função de classificação. Vamos dar uma olhada então como é que funciona o processo decisório da técnica. Vamos revisar esse processo decisório no Fuzzy Top 6 Class. Quais são os passos? Pessoal, primeiro dos passos, definir termos linguísticos e, claro, correspondentes números fuzzy para a avaliação das alternativas e peso dos critérios. Muito perfeito, claro, de forma análoga ao que a gente viu no Fuzzy Top 6. Depois, definir os perfis das classes. Ora, como assim definir os perfis das classes? Exato, aqui nesse caso estamos falando de classificação. Então, nós pré-definimos as nossas classes nas quais gostaríamos que a técnica encaixasse os fornecedores de acordo. Então, a gente aqui precisa definir quais são essas classes e exatamente os perfis delas, em termos daquilo que a gente espera como mínimo para que uma alternativa possa se enquadrar dentro daquela classe. Perfeito? Vai ficar mais claro na próxima aba, pessoal. Passo 3. Avaliar as alternativas e peso dos critérios. Maravilha! Também aqui de forma bastante análoga. Passo 4. Montar a matriz de decisão Fuzzy D e o vetor Fuzzy W para o peso dos critérios. Aqui também, tranquilo, né? A matriz de decisão e um vetor Fuzzy W para o peso dos critérios. Agora, normalizamos essa matriz D usando uma escala de transformação linear. Então, essa matriz D vai virar a matriz R. Também aqui vocês estão acostumados de forma análoga com o Fuzzy Top 6. Legal? E a normalização, aqui, como estamos falando de critérios de benefício, será feito pelo máximo dos U's, como vocês observam aqui. E também está exemplificado no nosso vídeo de Fuzzy Top 6. Então, aqui, a normalização será executada pela divisão aqui pelo máximo dos U's, ok? Em critério de custo, claro, isso se altera da forma como vocês observam aí na equação abaixo. Passo 6. Calcular a matriz normalizada e ponderada V, que é exatamente aí fazendo a multiplicação dessa minha matriz, dos elementos dessa minha matriz normalizada, pelos pesos dos critérios. Como vocês observam aqui, claro, também nessas fórmulas. Ok? Maravilha! Agora é uma parte aqui, um step bastante importante da nossa técnica. Definir a solução ideal positiva Fuzzy,
que aqui a gente chama de FPs, né, o A+, e a solução ideal negativa, FNIS, o A-. Claro, aqui também essa nomenclatura de fuzzy top 6, só que para cada classe. Legal? A gente vai fazer essa definição para cada classe. Por quê, pessoal? Olha só que interessante, passo 8. Por quê? Para cada uma das classes, nós vamos calcular a distância DI+, e DI-, claro, entre esses valores de FPs e FNIS e as pontuações das alternativas da matriz ponderada. Então aqui nós vamos fazer esse cálculo de distância considerando então a pontuação das alternativas ali na matriz ponderada e as minhas soluções ideais para cada classe. Muito interessante, não é, pessoal? E é assim que funciona essa dinâmica de classificação dentro dessa técnica Fuzzy Top 6 Class. Legal? Para, claro, a gente finalizar, né, esse processo de classificação, a gente calcula o índice de proximidade, o CCI, para cada alternativa, aí considerando cada classe. Então, a gente vai ter a nossa lista ali de alternativas e um CC para cada classe, tá bom? O maior CC vai determinar a classificação, então a classe na qual aquela alternativa se encaixa. Maravilha? E a forma aqui de cálculo do meu CCI é essa que vocês estão acostumados, perfeito? Aqui em laranja eu trago a referência aqui então do artigo científico no qual essa técnica incrível foi proposta. Legal, pessoal, aqui para vocês consultarem também. Portanto, sem mais delongas, eu apresento para vocês agora a implementação matemática e toda a formalização aí do processo do Fuzzy Top 6 Class no Excel. Maravilha, pessoal. Então, o primeiro passo aqui, como nós conversamos, é a definição aqui de termos linguísticos, perfeito? Então, vamos definir os termos linguísticos para a avaliação das alternativas e os termos linguísticos para a definição dos pesos dos critérios. Legal? Então, para a avaliação das alternativas, nós temos aqui esses 5 termos. Muito ruim, com a sigla MR, ruim, médio, bom e muito bom. E aqui, os nossos respectivos números fuzzy triangulares para cada um dos termos linguísticos. Aqui, L, M e U. Legal, pessoal? Dentro aqui dessa escala de 0 a 10. Perfeito. Percebam aqui que, claro, nós temos a superposição das funções de pertinência para exatamente permitir essa modelagem da imprecisão e subjetividade dos tomadores de decisão. Agora, termos linguísticos para os pesos dos critérios. Aqui, os termos linguísticos se alteram, né, dos anteriores, exatamente porque a gente quer a avaliação desses pesos. Então, serão 5 também. Aqui, nada importante, NI, pouco importante, PI, importância média, IM, importante, I, e muito importante, MI. Legal? Aqui com esses números fuzzy triangulares na escala de 0 a 1. Perfeito, pessoal? Então temos aqui a definição desses termos linguísticos. Agora, nós procedemos exatamente para as avaliações dos tomadores de decisão das alternativas nos critérios. Legal? Então temos aqui fornecedor 1, muito bom em capacitação e gestão da qualidade. Muito bom na capacidade de resolução de problemas. Muito bom em entregas corretas e muito bom em saúde financeira. Legal? Então nós vamos fazendo essa atribuição aqui. Perfeito, pessoal? Gostaria até de notar que para fins didáticos eu atribuí aqui perfis bastante específicos aqui para esses meus 5 primeiros fornecedores, exatamente para a gente verificar como é que eles vão ser classificados. Então, o meu fornecedor 1, ele é tudo muito bom em todos os critérios. Meu fornecedor 2, ele é tudo bom em todos os critérios. Meu fornecedor 3 é tudo médio, também aqui em todos os meus critérios. Fornecedor 4, tudo ruim. Fornecedor 5, muito ruim.
Legal? Vamos ver como é que a técnica procede na classificação desses fornecedores aí com perfis bastante ali rígidos, né? Que MR, com esses perfis bem rígidos. Aqui, a partir do supplier 6 até meu supplier 9, eu tenho perfis mais normais, né? Aqueles perfis heterogêneos que a gente espera realmente que seja muito bom em alguma coisa, ruim em outra, bom em outra, e assim por diante. Então aqui para o meu fornecedor 6, meu fornecedor 7, o 8 e o 9, a gente tem essas classificações aí, essas avaliações, na verdade, né? Das minhas alternativas nos critérios mais heterogêneas. Então, um perfil aí mais normal de fornecedor. E esses nossos 5 primeiros para a gente identificar e mapear bem didaticamente o que a técnica vai fazer com essas alternativas, considerando as nossas classes definidas, que já falo delas. Antes disso, vamos aqui definir os pesos dos meus critérios, né? Então, aqui cada critério tem seu peso. Critério 1 é aqui classificado como importante. Perfeito, pessoal? Então, novamente, I é importante. Depois, critério 2, critério 3, de importância média. E o critério 4, importante. Beleza, pessoal? Então, aqui tenho capacitação e gestão da qualidade e saúde financeira como importantes. Feito isso, nós vamos definir as nossas classes. Então, quais são as classes nas quais eu gostaria de ver os meus fornecedores sendo encaixados, né? Quais são as classes que vão me ajudar aqui na tomada de decisão? Poxa, são 3 classes. Aqui eu vou chamar de classe preferível. O que significa essa classe preferível? Significa a classe em que os fornecedores que vão ser alocados nela têm um desempenho de excelência nos meus 4 critérios. Então, a classe preferível vai ser aquela classe que vai conter os meus fornecedores ali de excelência, aqueles fornecedores que eu prefiro manter uma relação até em detrimento de outros. Por quê? Porque eles têm ali aquele desempenho de excelência, perfeito? Então, dentro daquela minha base ali pré-selecionada, eu faço essa classificação. Vou ter preferível, aceitável e inaceitável. Aqueles que se encaixam no preferível vão ser aqueles fornecedores ali com um desempenho de excelência nos 4 critérios de que, poxa, é legal manter eles. Aceitável, né? Então, é aquele desempenho médio nos critérios, perfeito? E inaceitável é um desempenho ruim nos critérios. Então, se eu não puder trabalhar com alguém ali que seja preferível, né? Porque, poxa, talvez não seja todo mundo ou poucos que se encaixem nesse tipo de classe, eu escolho continuar ali trabalhando com aqueles classificados como aceitáveis. Se não, poxa, tem que lidar com alguém, um fornecedor classificado como inaceitável, no caso extremo pode até ser feito, se não, esses ali classificados como inaceitáveis, eu simplesmente excluo da minha base de fornecimento. Perfeito? Então aqui a gente tem até essa possibilidade, né, de excluir fornecedores classificados como inaceitáveis, simplesmente porque não dá para aceitar esse tipo de performance, de desempenho. E aí aqui, pessoal, caindo mais para dentro da minha explicação, né, eu falei, poxa, preferível são aqueles com desempenho muito bom, né? A gente define isso, a gente consegue parametrizar isso. E isso a gente chama de definir as classes e os perfis das classes. Então, percebam, quais são as classes e os perfis, né? Então, para cair na preferível, eu vou querer aqui um desempenho muito bom, né, de uma forma ideal. Eu vou querer um desempenho muito bom no critério 1, bom no critério 2, bom no critério 3 e muito bom no critério 4. Legal? Então, esse é o perfil da minha classe. Qual que é o perfil da classe preferível? Muito bom no C1, bom no C2, bom no C3 e muito bom no C4. Qual que é o perfil da classe aceitável? Bom no C1, médio no C2, médio no C3, bom no C4. Qual que é o perfil da minha classe inaceitável? Ruim no C1, ruim no C2, muito ruim no C3 e médio no C4. Perfeito? Então percebam que essas classes elas estão muito bem parametrizadas aí para agrupar os meus fornecedores, as minhas alternativas, nesses perfis de desempenho. E aí, poxa, eu consigo realmente facilitar muito mais o meu processo de gestão desses fornecedores que podem ali estar numa quantidade colossal. Legal, pessoal?
Maravilha, então. Esse primeiro passo a gente já fez. Agora, nós vamos construir a matriz de julgamentos, né? Então, simplesmente eu vou pegar esses termos linguísticos e converter para os seus respectivos números fuzzy. Perfeito? Como a gente faz isso, pessoal? Eu tinha apresentado nos vídeos anteriores, né? A gente operacionalizando esse processo com a fórmula C. Tinha comentado também com vocês que a gente consegue fazer essa operacionalização com a fórmula PROC-V, que é bastante interessante e eu vou ilustrar agora como é que a gente faz. Legal? Então considerem esse elemento aqui. Olha lá, percebam, a gente não tem mais aquela fórmula extensa com o C. Aqui temos o PROC-V. Como vai funcionar? Olha só que interessante. O que eu falo para essa fórmula, né? Procure esse valor aqui em azul, aonde? Na minha seleção em vermelho, nessa seleção aqui, nessa matriz. E me retorne o valor correspondente a esse procurado na segunda coluna. Então, por isso que tem esse número 2 aqui, perfeito? O 0 é porque eu quero exatamente a correspondência exata, perfeito? Então, aqui, o que a gente tem, né? O muito bom sendo procurado aqui nessa seleção, e aí o Excel conta primeira coluna, segunda coluna. Então é exatamente o L, que é o que eu quero aqui, por isso que eu coloquei segunda coluna. Então é para a gente ter retornado aqui o valor de 7,5. Vamos ver se é isso que aparece? Exatamente, 7,5. Perfeito? Ah, e agora, se eu quero o M? Bom, é só alterar a fórmula e colocar terceira coluna. Percebam, é exatamente a mesma forma, exatamente o mesmo valor aqui selecionado, procurado, o mesmo intervalo de busca. A única questão é que aqui nós temos 3. Por quê? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Para o U, como é que eu faço? 4. Legal? Mesma coisa, só que agora eu tenho o valor 4 aqui. Então é uma forma bastante legal, bastante interessante de a gente operacionalizar esse processo também aí de construção dessa matriz fuzzy, perfeito? E a gente faz isso então aqui para todas as nossas alternativas e também para os pesos. Legal, pessoal? Olha só que interessante que nós temos aqui, tudo isso já montado, perfeito? Então aqui minhas alternativas, os meus critérios, LMU, LMU, e eu fiz essa diferenciação delas aqui em cores para ficar mais fácil a nossa visualização. Como vocês se lembram, né, agora a gente vai fazer a normalização. Então, como que a gente procede, né, com a normalização? É exatamente daquela forma análoga com o TOPSIS, Fuzzy TOPSIS, no caso. Então, a gente vai pegar aqui esse meu valor a ser normalizado, perfeito, e dividir pelo máximo dos U's. Então, é o que nós observamos aqui. O meu L dividido por esse 1+. 1+, ele é o quê, pessoal? 1+, ele é o máximo dos U's, porque todos os meus critérios são de benefício. Aqui eu já tinha explicado, né, para vocês no vídeo de Fuzzy TOPSIS como é que a gente operacionaliza isso. Então, o valor dividido pelo máximo do U, essa seleção aqui. E aí, analogamente, né, pessoal, que o M também vai ser dividido pelo máximo dos U's e o próprio U vai ser dividido pelo máximo dos U's. Isso a gente tem para os valores aqui, para qualquer um dos nossos valores. Perfeito? A seleção aqui continua. Então, nós temos aqui nossa matriz exatamente normalizada dessa forma. Percebam, né? Que aqui a gente estava trabalhando numa escala de 0 a 10, agora está tudo dentro desse intervalo de 0 a 1. Legal? Então, sem problemas. Agora, vamos proceder com a ponderação dessa matriz normalizada, que consiste basicamente na simples multiplicação pelo peso. Então, reparem aqui, pessoal, nós temos a multiplicação exatamente de cada um dos meus valores pelo seu peso correspondente. Então, aqui no caso, 0,75, 0,6, perfeito? Aqui os pesos a gente também utilizou o PROC-V, tá, pessoal, para localizá-los aqui. A única questão é que a solução mudou, a seleção, perdão, mudou, né? A seleção passou aqui, realmente, claro, para os valores correspondentes aos pesos dos critérios. Então, perfeito. Aqui a gente tem exatamente essa construção da matriz normalizada
e ponderada pela multiplicação, que é o que vocês observam aqui. Então, nós temos aqui minha matriz de julgamentos normalizada e ponderada, sempre a simples multiplicação. Perfeito? Legal. Vamos aqui para as classes e seus limites. O que a gente vai fazer aqui, Lucas? Pessoal, a gente vai simplesmente, então observem essa tabela aqui. A gente vai simplesmente aqui pegar e converter o que nós estamos observando aqui como as minhas classes e perfis definidos nos seus respectivos números fuzzy. E aqui até destaco, né? Reforço. Como que a gente vai definir as classes e os perfis? Exatamente com os mesmos termos linguísticos, tá bom? Em que as minhas alternativas foram avaliadas nos critérios. Senão não iria fazer sentido, perfeito? Uma coisa que, claro, é uma premissa, mas eu faço questão de reforçar aqui com vocês, tá bom? Então, tendo essa matriz, eu vou simplesmente fazer exatamente a conversão dela para uma matriz aqui fuzzy, tá? Então, como é que é essa matriz fuzzy? Exatamente, a gente compõe ela com o PROC-V. Então, só reforçando aqui o trabalho do PROC-V, perfeito, pessoal? Eu vou procurar esse valor aqui, exatamente na minha seleção de termos linguísticos e números fuzzy para avaliação das alternativas. Se eu quero L, eu vou colocar 2 aqui, que é exatamente o caso. Legal, pessoal? Então, é o que eu tenho exatamente aqui nas minhas classes e limites. Tem essa conversão simples feita. Passo muito importante, nós vamos normalizar e ponderar essas classes e limites. Por quê, Lucas? Exatamente para deixar tudo uniforme, essa nossa análise. Estamos trabalhando com uma matriz aqui de julgamentos normalizada e ponderada, vamos então trabalhar com as minhas classes e limites, esses perfis também normalizados e ponderados. Como é que a gente faz essa normalização e ponderação, tá, pessoal? Bom, vou ilustrar aqui para vocês. Aqui na fórmula eu tenho para agilizar a normalização e a ponderação ocorrendo concomitantemente, perfeito? Então, o que está dentro do conjunto em parênteses é a normalização. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando e normalizando o meu valor aqui das classes e seus limites, né, e perfis, com base no máximo aqui, tá bom? Dos U's da minha matriz de julgamentos, perfeito? Exatamente para a gente manter essa uniformidade e também porque tudo está na mesma escala, tudo está dentro do mesmo universo, que são esses termos linguísticos e correspondentes números fuzzy, nos quais as minhas alternativas foram avaliadas dentro dos critérios, ok? Então, é por isso que a gente trabalha dessa forma. Então, aqui nós temos exatamente esse valor 7,5 dividido pelo máximo aqui dos meus usos dá 10. Então, aqui nós vamos ter 0,75 multiplicado pelo peso 0,6, ok? Que é exatamente o que reflete aqui a fórmula, tá bom? 7,5 dividido pelo máximo da seleção aqui, que é 10, vezes o meu peso, que é 0,6. Estou fazendo a ponderação e normalização, legal? Aqui, sempre considerando a minha classe, então minha classe C1, L, M e U, e aqui a avaliação na matriz de julgamentos. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter exatamente a normalização e ponderação dessas classes e limites. E aqui a gente procede também de forma análoga. Legal, pessoal? A gente só vai aqui mudando os valores que estão sendo ali normalizados e ponderados. A gente tem, então, essa matriz. Só para mostrar para vocês aqui um outro exemplo qualquer, né? Então, ó lá, nós temos exatamente esse valor de L, que é o valor que está em azul, que vocês estão observando, na classe preferível, dividido pelo máximo aqui dos meus U's no critério, e multiplicado pelo peso, correspondente também àquele critério. Legal? Então é bem simples, é bem tranquilo. Mesma coisa, se eu quiser pegar de uma outra classe, então vamos pegar aqui da classe aceitável. Olha lá. Mudamos o critério e aqui mudamos a classe, simplesmente descendo aqui na linha. É assim que a gente procede com a normalização e ponderação. Agora, nós vamos para um processo muito interessante,
que é exatamente a definição das soluções ideais, positivas e negativas para cada classe. Legal, pessoal? Maravilha. Vamos falar de classe preferível. Qual é a solução ideal positiva para a classe preferível? É exatamente a minha classe preferível. Perfeito? Então, como é que eu operacionalizo isso no Excel? Que já foi discutido com vocês. Simplesmente, o que é aqui a minha classe preferível entra como solução ideal positiva para a classe preferível. Percebam exatamente a total correspondência dos valores. Legal? Então, 0,45, 0,45, 0,8, 0,8, 1, 1 e assim por diante. Exatamente porque é exatamente minha solução ideal. Positiva. Agora, solução ideal negativa. Então, é aquilo que eu gostaria que fosse mais distante possível desse perfil preferível. É claro, o que é mais próximo possível do meu perfil preferível? O próprio preferível. O que é mais distante possível do meu preferível? O inaceitável, que é exatamente o perfil que a gente coloca aqui. Olha só que interessante. Então, nós pegamos tudo o que é inaceitável e isso vem exatamente para cá. Legal? Então, 0, aqui o 0,2, 0,5, 0 e assim por diante. Legal? Para a classe aceitável, o que é a minha solução ideal positiva? Aqui considerando toda a dinâmica do Top 6 Fuzzy e Top 6 Class. É a própria classe aceitável. Então, 0,3, 0,6, 0,1, exatamente, 0,3, 0,6, 0,1. Essa é a minha solução ideal positiva para a classe aceitável. Qual que é a minha solução ideal negativa? Classe inaceitável novamente. Então, 0, 0,2, 0,5, exatamente porque eu estou trabalhando nessa semântica de classes, em que a melhor delas é preferível, a intermediária é aceitável, e a pior delas é inaceitável. Então faz sentido aqui, claro, até semântico, eu colocar a solução ideal negativa como a inaceitável, dentro desse contexto aqui da parametrização de soluções para a classe aceitável. Perfeito? Então, solução ideal negativa, inaceitável para essa classe aceitável. Perfeito? Então, agora soluções ideais positivas e negativas para a classe inaceitável, que é bastante interessante. Qual que é a solução ideal positiva para a classe inaceitável? Né? Exatamente a classe inaceitável. Legal? Exatamente ela aqui. Então, 0, 0,2, 0,5, 0, 0,2, 0,5 e assim por diante. Legal? Todo esse perfil aqui, ele entra exatamente aqui. E a minha solução ideal negativa, ou seja, tudo aquilo que eu não quero, né? Que se aproxime de uma classe inaceitável. Dentro desse contexto, é exatamente o perfil da preferível. Olha que interessante. 0,45, 0,8, 1, 0,2, 0,45, 0,8. Aqui, 0,45, 0,8, 1, 0,2, 0,45, 0,8. Então é exatamente isso. Perfeito, pessoal? Por favor, quando a gente estiver identificando aqui essas soluções ideais, sempre retirar os valores das classes e limites com normalização e ponderação, senão não vai dar certo, ok? A gente precisa estar trabalhando dentro dessa uniformidade, ok? Então, temos aqui definidas as nossas soluções ideais para cada classe. O que nos permite proceder aqui ao passo seguinte, em que calcularemos as nossas distâncias das alternativas a cada classe. Então, reparem aqui, né? Classe preferível, D+, D-. Classe aceitável, D+, D-. Classe inaceitável, D+, D-. Ok? Aqui vamos observar então como é que a gente faz esse processo, perfeito? Vamos lá. Alternativa 1, critério 1, D+, classe preferível. Aqui é a fórmula realmente
que estamos acostumados para o Fuzzy Top Sys. Só que reparem, pessoal, aqui nós estamos considerando os meus valores das classes, legal? Então é a distância com relação às classes, que é o que nós temos aqui, perfeito? Os meus VPJ, legal? Porque as nossas classes, elas foram definidas aqui dessa forma, em escrita matemática, então a gente vai fazer o cálculo utilizando essa fórmula aqui, que considera a fórmula da distância, só que aqui com relação aos meus perfis das classes, perfeito? Então aqui, tanto para a solução positiva quanto para negativa, legal, a gente vai fazer esse tipo de cálculo. Somente aqui com o VPJ+, e o VPJ-. Vou mostrar para vocês como é que a gente escreve essa fórmula aqui e a fórmula abaixo, essa aqui, no Excel. Perfeito? Então, vamos lá. Tratando aqui, então, S1, C1, distância e demais, classe preferível. Como é que a gente faz? Olha só que interessante. Estamos aqui considerando aqui esses valores da classe preferível a mais. Legal? Então vai ser o meu D+, que é a solução ideal positiva para a classe preferível. E aí, basicamente, pessoal, é a distância. Distância do quê? Aqui dos valores, né, da avaliação daquela alternativa no critério na matriz de julgamentos normalizada e ponderada. Então, aqui vai ficar 0,45, 0,801, só que eu faço a subtração com relação à classe. Então, vai ficar 0,45, que é o L, menos aqui o vermelho, 0,45. Feito? Aí vai ficar 0,8 menos 0,8 e aqui 0,1 menos 0,1. Perfeito? Então, operacionalizamos aqui com a fórmula da potência, fazemos a subtração, levamos ao quadrado, dividimos por 3, legal? E aí tiramos a raiz, que é exatamente aquela fórmula clássica que vocês estão acostumados. Só que aqui com relação às classes, perfeito? E aqui vai dar o valor de 0, porque como vocês observaram, os valores ali eram exatamente os mesmos, aqueles sendo subtraídos. Legal? E esse processo ele continua. Então vamos lá, agora para a classe preferível ainda, só que considerando esse D-, legal? Basicamente o mesmo processo, só que aqui a gente vai considerar a solução ideal negativa, aqui, aquela relativa à classe preferível, perfeito? Então é exatamente a mesma subtração daqueles três valores, então vai ficar 0,45 menos 0 ao quadrado, mais 0,8 menos 0,2 ao quadrado, mais 1 menos 0,5 ao quadrado, tudo isso dividido por 3 e a gente tira a raiz, legal? Então, fazemos isso aqui para a classe preferível, fazemos o mesmo procedimento para a classe aceitável. Então, repare, agora nós descemos aqui, ó. Estamos calculando aqui para a classe aceitável e aí o procedimento análogo, os valores aqui da minha matriz de julgamentos, normalizada e ponderada. Legal? Aqui, se eu estou falando aqui é o D+ para a classe aceitável, aqui o D- para a classe aceitável, a gente vai pegar esses valores aqui, então reparem, exatamente esses valores aqui. Fazemos subtração, potência, divisão por 3 e raiz daquela forma que eu já mostrei. Legal? Então, aqui a D- para a classe aceitável e aqui para a classe inaceitável, só para a gente finalizar, análogo, né? Então, aqui passamos para a classe inaceitável, pego os meus valores da matriz de julgamento normalizado e ponderado, em referência a esses aqui da A+, porque eu estou calculando o D+ para a classe inaceitável, beleza? E o D- para a classe inaceitável é exatamente aqui, então, olha lá, A-, classe inaceitável, estou fazendo subtração, potência, divisão por 3 e raiz, com relação a esses meus valores aqui, legal? Então aqui eu estou trabalhando com, claro, o meu C1, né? E a gente vai somente arrastando a fórmula, beleza? Então esses valores aqui, eles vão andando aqui nos meus outros critérios, vão andando aqui nas minhas alternativas, e aqui exatamente a gente vai andando, tá bom? Nos meus critérios
também. Legal? E aí vamos obtendo esses valores que vocês observam. Então, para cada uma das classes, nós vamos ter esses valores aqui coloridos calculados, que nos permitem calcular exatamente também o que é D+, e o que é D-. Nós sabemos que aqui nós temos a soma, né? Como a fórmula aqui ao lado nos ilustra, né? Exatamente a soma, né? O somatório simples. Então, só para mostrar para vocês, para cada um dos casos, nós temos aqui a soma, tanto para o D+, quanto para o D-. Legal? Para cada aqui classe, legal, nós temos aqui para a classe preferível D+, D-, para a classe aceitável D+, D-, para a classe inaceitável D+, D-, sempre aqui com a soma. Legal? Isso aqui, vocês percebam, se mantém. Legal? Então, aqui é soma e aqui também é soma. Legal? Perfeito. Feito isso, nós partimos aqui para o cálculo dos nossos CCIs. Então, é exatamente com aquela fórmula que nós estamos acostumados. É o DI-, então vamos observar como é que fica isso aqui. Vai ficar DI-, que é exatamente o que está em azul, dividido por DI+, mais DI-. Legal? Então, é bem simples de a gente operacionalizar. Fazemos isso, como vocês observam aqui na fórmula, e fazemos isso para cada uma das alternativas, para cada uma das classes. Então, aqui para a classe preferível a gente calcula assim, para a classe aceitável. Então, exatamente, ó, agora os valores passam aqui para a classe aceitável, para a classe inaceitável, é exatamente a mesma coisa. Legal, pessoal? Então, observem aqui. Perfeito? Para a classe inaceitável, o mesmo procedimento de cálculo. E aí, o maior CC define a classe na qual aquela alternativa vai ser inserida. Muito interessante. Então, reparem, aqui eu coloquei uma formatação condicional na linha. Tudo que é verde refere-se ao maior valor, portanto, aquela classe a qual a alternativa está sendo atribuída. A alternativa 1, preferível, então é o maior valor, perfeito, aqui preferível. A alternativa 2 também preferível. A alternativa 3, aceitável. A alternativa 4 e 5, inaceitável. A alternativa 6, 7 e 8, preferível. E a alternativa 9, aceitável. Legal? Então, as alternativas 4 e 5 seriam aquelas alternativas inaceitáveis, aqueles fornecedores que eu até poderia excluir da minha base. Mas, vamos relembrar e ver se a técnica realmente está fazendo sentido aqui, as minhas avaliações de teste que eu coloquei lá no começo. Então, lembra, né? Supplier 1 era perfil tudo muito bom, e Supplier 2 era perfil tudo bom. Como é que estão Supplier 1 e Supplier 2 aqui na minha classificação, hein? Ah, eles foram classificados como preferíveis. Bastante interessante. Esse Supplier 3 é o quê? Tudo médio. E ele foi classificado como aceitável. Realmente faz sentido. O 4 e 5, com esse perfil de ruim completamente, e depois muito ruim completamente, foram classificados aqui pela gente como inaceitáveis. Então percebam, pessoal, o poder e o potencial dessa técnica aí para ajudar a gente nesse processo de segmentação de fornecedores e de desenvolvimento de fornecedores. Legal? Às vezes eu não quero excluir esses dois aqui, eu quero simplesmente dar uma atenção maior a eles para desenvolvê-los e talvez passar o perfil deles para aceitável. Pode ser minha estratégia. Isso depende do contexto de cada organização. Então, realmente, essa técnica ela tem esse potencial gigantesco de classificar alternativas em classes pré-definidas e nos ajudar muito no processo de tomada de decisão. Agora, pessoal, fica a vocês a tarefa de adaptar essa planilha que vocês observaram com todas as fórmulas matemáticas já desenvolvidas no Excel para a resolução de outros problemas relacionados a essa tarefa de classificação, uma tarefa bastante importante aí dentro desse contexto de multicritério. Muito obrigado e bom trabalho!